E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Elvis, professor Elvis, e hoje nós vamos resolver aqui um exercício sobre derivada implícita. Nós temos aqui, ó, raiz de x vezes y mais 2x igual a raiz de y, raiz quadrada de y. Então nós vamos resolver aqui, pessoal, um passo a passo bem legal, bem rapidão, como resolver aqui essa derivada implícita. Então qual que é o nosso primeiro passo? A gente tem que colocar aqui, ó, toda essa expressão. Vamos derivar ela em relação a x, em relação à variável x. Tá vendo aqui, ó? Então vai ser, nós vamos derivar em relação a este lado aqui e vamos derivar em relação a este lado também. Aí o que acontece, pessoal? Primeiro nós vamos fazer essa primeira partezinha aqui, ó, essa primeira derivada, que é a derivada da raiz de x vezes y. Aí o que acontece, pessoal? Vamos colocar ela aqui ó, separadinha aqui, ó. Temos aqui a derivada de x vezes y, a raiz disso. Nós vamos substituir, pessoal, x vezes y por u, tá bom? Porque nós não podemos sair derivando aqui já, colocar aqui esse termo elevado a meio e fazer a derivada em relação a x rapidão, nós não podemos fazer isso agora. Então o que nós vamos fazer? Colocando aqui, ó, substituindo x vezes y igual a u, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Como é que funciona essa regra, pessoal? Vai ser o seguinte, ó, eu tenho uma certa função de u, no caso, nosso u vai ser o xy, nós vamos derivar essa função em relação a x. Como é que vai ficar? Vai ser igual a derivada dessa função em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Beleza, pessoal? Vamos lá para o nosso próximo passo. Então, essa derivada vai ficar da seguinte forma, galera. Ó, tá aqui, ó, a derivada da raiz de u, porque nós substituímos x, y por u. Então, a derivada da raiz de u em relação a x vai ficar a derivada de u em relação a u, vezes a derivada de xy, que eu já substituí aqui, ó, o que nós tínhamos colocado como u, eu já voltei a escrever como xy. Isso nós vamos derivar em relação a x. Tudo bem? Que é a nossa regrinha aqui da cadeia. Mas olha o que acontece, pessoal. Essa partezinha aqui, ó, x vezes y, nós vamos também fazer aqui, utilizar a regra do produto. Como assim? A regra do produto aqui diz o quê? Que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Qual que é a nossa primeira aqui, ó? É o x. E a nossa segunda é o y. Nossa primeira é o x, a segunda é o y. Aí fica o quê? Fica dx por dx, é a relação, a derivada de x em relação a x, vezes y, que é a nossa segunda, mais dy dx, que aqui surge aqui, pessoal, a nossa derivada de y em relação a x que nós precisamos utilizar nesse exercício, vezes o x. Tudo bem? Voltando aqui, pessoal, ó, esse u vai estar elevado a meio. Nós fazemos a regra do tombo. Desce o meio e o expoente lá, meio menos 1, fica menos meio. Pela regra do tombo, desceu o meio. Nós temos aqui o meio, tudo bem? Aí o que acontece? Aquele menos meio que fica sobrando aqui, para ele ficar positivo, nós colocamos no denominador, substituindo o u por x vezes y, já ficamos o quê? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de xy. E o resultado dessa partinha já está aqui, ó. Y mais x vezes a derivada de y em relação a x. Tudo bem, pessoal? Até aqui, ó, nós encontramos o valor, desta parte aqui, ó, desta derivada. Tudo bem? Grava aqui que no toque de mágica vai aparecer tudo aqui bonitinho no novo quadro. Pronto, viu só? Novo quadro. O que acontece, pessoal? Essa partezinha aqui foi onde a gente tinha parado antes, né? Resulta em y mais x vezes a derivada de y em relação a x, dividido por 2 raiz de xy, que é onde a gente tinha parado antes. Tudo bem? O que acontece? Ó, a derivada de 2x é igual a 2. Tudo bem? Pela regra do tombo, desce 1, que estava elevado o nosso x. Tudo bem? O que acontece? Ó, isso aqui, que a forma que eu estou escrevendo, pessoal, não é a melhor maneira certa de escrever. Só que ela está sendo didática, está sendo passo a passo também devido ao tamanhozinho do nosso quadro. O que acontece? Ó, essa derivada da raiz quadrada de y, vamos resolver ela aqui à parte. Ó. Vai ser assim, pessoal. Toda vez que você tiver nessa derivada implícita o termo y aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos derivar esse termo de y em relação a y vezes o dy em relação ao dx aqui. Tudo bem? Então, ou seja, aqui nós temos a regra da cadeia. Como é que fica, pessoal? Qual que é a nossa função? Nossa função é a raiz quadrada de y.
logo esse y vai ficar elevado a meio, tudo bem? Vezes dy dx. Fazendo aqui a nossa derivação, de uma forma direta, essa derivada de y elevado a meio dy vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de y vezes o nosso dy dx. Tudo bem, pessoal? No toque de mágica, um novo quadro. Beleza, pessoal. Então, nós encontramos a derivada dessa parte da nossa equação e nós ficamos assim. Essa agora é a nossa equação toda derivada. Beleza? Daqui para frente, pessoal, o que acontece? É só traquejo matemático. Vamos ter que fazer alguns arranjos aqui para ficar com o nosso dy dx, que é o nosso objetivo dessa derivada implícita. Beleza? Aí o que acontece, pessoal? Só por conveniência aqui, ó, por conveniência, eu troquei o dy dx por y', só para não ficar escrevendo, sabe? Assim fica mais fácil. Então, onde nós tínhamos o dy dx aqui em cima, aqui embaixo nós ficamos com apenas o y'. Tudo bem? Então, agora com as nossas frações, vamos realizar um mínimo múltiplo comum, e o nosso mínimo múltiplo comum aqui, ó, fica dessa cara. Tudo bem? Fica desse jeitinho aqui. Aí o que acontece? Esses nossos denominadores são iguais dos dois lados, agora nós podemos tirar eles da jogada. E o que acontece, pessoal? Nós temos aqui ó, o y' nesse termo e nesse termo. Agora, o nosso próximo passo é desenvolver essa multiplicação. E após desenvolver essa multiplicação, nós vamos isolar o y'. Tudo bem? No toque de mágica, vamos ter agora o nosso y' isolado. Pronto, pessoal. Viu só? O que acontece? Aquela hora eu falei para vocês que a gente ia realizar alguns traquejos matemáticos aqui. Aí o que acontece? É uma pura álgebra, né? Ó, o que acontece? Aqui, a gente estava aqui no nosso mínimo múltiplo comum. O que acontece, pessoal? Eu já fiz aqui alguns arranjos. Ó, o que acontece? Eu coloquei tudo que tinha y' de um lado da igualdade e aquilo que não tem y' do outro lado da igualdade. Aqui eu realizei algumas operações matemáticas, coisas simples. Logo, chegando aqui no nosso resultado final. Então, o nosso y' vai ser o quê? Toda essa nossa expressão aqui, ó. Se você não entendeu aqui muito bem o trabalhar aqui do nosso traquejo matemático, você dá um pause, dá uma olhada e tira sua dúvida. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido melhor um pouquinho a solução dessa derivada implícita. Beleza? Tchau!